na série. Olha, Senhor, agradecendo a Deus por essa noite, por esse dia. Senhor, meu Pai, e a calma e a Senhor, para os nossos homens, e buscar cada vez mais a nossa vida. Nós buscar a nossa vida, cada família, os carros, os pastores, os irmãos, assim seria agora, que houve no Hoje, nossa aula, nós vamos falar sobre o tabernáculo, né? Que se encontra nos capítulos 25 ao 27, o 30 até o capítulo 31, 11, do 35, 4 até o 38, 31, e do 39, 32 até o 40, 38. Esses são os capítulos que falam de tabernáculo. O tabernáculo seria para lembrar o povo, né? Que Deus eles tinham o privilégio incomparável de ter o Senhor no meio de Israel, né? E ali eles fizeram o tabernáculo. O propósito era proporcionar um lugar onde Deus habitasse, né? Entre o seu povo. Êxodo. É o Êxodo. Não, capítulo 25. Do 25 começa a falar sobre o tabernáculo. Vai do 25 ao 31, 11. E depois tem o do 35, versículo 4, até o capítulo 38, versículo 31. Depois tem lá no versículo 39, do versículo 32 ao 40 e 38. Esse capítulo fala do tabernáculo. Capítulo 25, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Os irmãos vão lá e vão falar sobre o tabernáculo. Não, se a irmã quiser aí, também fala tabernáculo, né? Mas aí eu tiro o estudo está falando da Bíblia, né? Aí vou tirando vou lendo aqui os versículos. Isso aí os irmãos também podem ler também a apostila e também vai falando sobre o tabernáculo. Ali daí tem um texto. Aí tem texto bíblico, os bíblicos, né? Os textos para. E tem vários textos. Mas aqui foi o pastor Bruno que fez a apostila, aí ele já tira outro pensamento dele, né? Do livro lá dele, eu falei com os irmãos, era sobre o Pentateuco, do pastor Isaltino. Então, e também tem os versículos, né? E os irmãos também podem ir acompanhando também pela apostila, né? Pode ir lendo em casa também, estudando a apostila também. O texto bíblico é muito importante, né? E dá a base do irmão entendendo, né? O que é o... Então ele proporcionando primeiro o lugar onde Deus habitasse entre o povo, né? O seu povo. E no Êxodo 25, 8, lemos assim, ó. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, eu habitarei no meio deles. Então ali o santuário era para estar o povo de Deus, né? Ali fazia os holocaustos, né? Depois a gente vai ver aqui vamos estudar também sobre os sacerdotes, né? E o sumo sacerdote, qual é a diferença dele do sacerdote para o sumo, né?
Ali, eu não tenho uma foto, ali eles faziam uma tenda, ali eles tiravam, né? Quando eles saíam para outro lugar, eles tiravam, eles manchavam o tabernáculo e levavam também junto com ele, né? Nas caminhadas dele lá no deserto, né? Então tinha o primeiro portão, aí logo à frente vinham aonde eles faziam o holocausto ali, né? Aonde fazia as ofertas ao Senhor, né? Onde estava ali os caprichos, o negócio todo, fazia aquelas comidas ali para dar de oferta, né? Aí depois vinha um tanque, o tanque ali onde eles se lavavam, né? Primeiro, antes de entrar lá para o tabernáculo. Depois tinha a parte do incenso, onde eles tiravam o incenso. Aí vinha outra porta onde eles entravam para dentro do tabernáculo. Aí tinha uma parte ali onde tinha uma mesa, onde tinha 12 pães, os 12 6 de um lado e 6 do outro, uma bandeja, né? Ali significava as 12 tribos. E tinha a parte ali também onde tirava onde ficava o castiçal, né? Aquelas sete, né? E deixava as lâmpadas acesas, sempre tinha que acender, deixar sempre aceso. Então tinha uma cortina onde separava o santo dos santos, né? Ali só uma pessoa podia entrar ali, só o sumo sacerdote podia entrar ali no santo dos santos para fazer a oferta uma vez por ano. Também. Ali ficava, tinha mesa, porque ali dentro já tinha uma mesa que ficava onde deixava ali as 2 tábuas, né, da lei. A vara de Arão mesmo, logo no meio do inauguração do tabernáculo, ou é depois da... Aí está tudo junto com a lei, com a arca, a tábua e a vara de Arão. Na arca tinha os dois querubins, né, um de frente com o outro, para proteger o trono de Deus. Lá em número também 29, 42, de Êxodo, do 42 ao 49, vai dizer assim, ó: este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da organização, perante o Senhor, onde vós encontrarei para falar contigo ali. E ali verei o Espírito de Israel, para que a minha voz seja santificada. Eu santificarei a tenda da organização e o altar, e também santificarei Arão e seus filhos, para que administre o sacerdócio. E habitarei no meio do Espírito de Israel, e serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tem tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Há também números 7, 8. Sete, 89. Capítulo 7, 89. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que falava de cima do propiciatório, está sob a arca do testemunho entre 2 querubins, assim como ele falava. Você vê que tem vezes que Moisés entrava, não dava nem para a pessoa ali, tirava aquele brilho, né, do Senhor ali, né? A pessoa nem ficava até ruim de enxergar. Aí o rei do Egito podia contar com o representante do povo, eles com o rei, né? O tabernáculo lembrava também o israelita que Deus acompanhava a sua peregrinação. Esse tabernáculo era para aonde eles estavam, eles ficavam ali um tempo, mas aí tinham que tirar, desarmar tudinho e levar de novo. Aí já era o trabalho dos levitas, né? Os levitas faziam esse trabalho. E segundo, era ser o centro da vida religiosa, moral e social. A tenda sempre situada no meio do acampamento das 12 tribos. Está em número capítulo 2, 17.
Então partirá a tenda da congregação do exército dos levitas no meio do exército. Como se assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar segundo as suas bandeiras. Cada tribo levava a sua bandeira, né? As 12 tribos, né? Cada um tinha a sua tribo ali separada, né? Então a bandeira ali separava, né? Era um lugar de sacrifício, centro da celebração das festas nacionais, né? E terceiro, o tabernáculo representava a grande verdade espiritual que Deus desejava levar na mente humana, tais como a sua majestade e a santidade dele, né? Sua proximidade e a forma de aproximar-se de Deus e santos. Os objetos e o rito dos tabernáculos, também prefigurava a realidade cristã. Vemos lá em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, e 2, o versículo 1 e 2, ora, a suma do que temos dito é que temos o sumo sacerdote tal que está sentado no céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Depois do 8 a 11, porque repreendo-os. Ele disse, eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirá-lo da terra do Egito, como não permanecerá naquele meu concerto, e eu para eles não atendeis, diz o Senhor, porque este concerto que depois da heresia farei na casa de Israel, diz o Senhor, porei a minha lei no seu entendimento e seu coração, escreverei, eles serei por Deus, e eles serão pelo povo. E não ensinará a cada um o seu próximo, nem nada com o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, desde até o maior. Isso aqui está falando de Cristo, né? Cristo, quando Cristo vinha, rasgou o véu, né? E ele agora se tornou o nosso sumo sacerdote, né? Não precisamos mais fazer nada como o Antigo Testamento, né? E tinha que levar lá o sumo sacerdote para ele falar o nosso pecado para Deus, né? Essa coisa de desmontar, levar, depois montar item por item, né? Tudo certinho, na sua coleção. Não deveria errar, né? Porque é um lugar santo, né? O trabalho, né? O esforço, a dedicação, né? Por tão pouco, por tão menos, tanta graça, a gente já veio olhar para trás, né? Todos estavam na tenda, mas só os levitas podiam colocar na arca. A tenda era do... Quem mandava as tendas? Eram os levitas. Era o trabalho de levitas. 10:1 diz, ó, de Hebreus 10, porque tendo a lei a sombra do bem futuro e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se enxergam. Né? Ali os holocaustos, né, fazia, mas para tirar o pecado, mas o homem todo ano tinha que fazer, né? Renovar esse oferta ao Senhor pelos pecados, né? Mas aí quando Cristo vem, já não precisamos fazer mais, porque Cristo já expeliu os nossos pecados, né? Ali na morte, com a morte da cruz, né? Então todos somos livres para não condenação, né? Porque pecado, aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso, né? Todos nós somos pecadores. Né? Pastor Antônio, a referência na postura que está
Tabernáculo? Tabernáculo fazia depois da página 18. Desempenhava um papel importante para preparar os hebreus para receber a obra sacerdotal de Jesus Cristo, né? Isso ali já era um trabalho preparando eles para quando Cristo vir, né? E até hoje alguns lá estão esperando o Messias, né? Eles falam que Cristo não é o Messias que estava para vir, ainda vai vir um homem lá, Messias para ele, né? Então até hoje esperando, né? Não, Cristo vai ser invisível quando voltar? Não vai ser, Cristo não vai ser invisível. Que a Bíblia diz, quando Cristo voltar, todo olho verá e todo joelho se dobrará. Isso é Bíblia. Oi? Isso a irmã vai aprender na segunda aula. E o pastor Bruno, ele está falando sobre isso, né? Sobre o milênio. Então, ele depois na aula lá, a irmã vai falar. Mas está na Bíblia, está escrito que a gente devemos acompanhar esse livro aqui, ó. Isso aqui é importante para nós. Se não tiver aqui, esquece. Mas aqui na Bíblia diz que todo olho verá. Aí os vão converter. Oi? Aí os judeus vão ter que se converter, né? Só que Deus sabe, né? Espero que ele se converta antes, né? E também agora no tabernáculo, vamos ver lá no capítulo 40 de Êxodo. Espera que ele se converta antes de Cristo voltar, né? Pode ter como, mas não, já está decretado. Do 34 ao 38, olha que diz lá a palavra do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. Você vê, né, mesmo Deus ali, né, fazendo tudo isso, né, não deixava eles no sol, né, naquele sol escaldante ali do deserto, né, e à noite, quando é frio, né, aí você vê como Deus trabalhava com eles, mas mesmo assim, aquele povo sempre reclamava, sempre queria mais, né, e Deus fazendo aquilo tudo com eles, né, não gastava sandália, não gastava roupa, né. Ficaram 40 anos, né, com a mesma sandália, a mesma roupa. Então, eles viam a bênção de Deus, mas mesmo assim eles reclamavam, né, junto com Moisés lá. Israel cumpriu a pé da letra as instruções divinas, consequentemente a construção do tabernáculo. Quando Moisés terminou a sua obra, a nuvem diante de Israel aproximou-se e descansou sobre o tabernáculo, como uma manifestação visível de Deus que ali permaneceu. Quando Moisés procurou entrar no lugar santo, não podia fazê-lo, porque a nuvem ali era muito grande, né? A claridade ali era muito grande, que ele não dava para ele entrar. Mas a nuvem com a glória era demasiado forte. A maior glória do tabernáculo não se encontrava nas magníficas cortinas, nem no ouro, nem na prata, mas a presença de Deus, né? Ali era tudo feito de ouro, né?
Então, mas ali isso aí para ele não importava, né? O importante ali era a presença de Deus estava ali, né? Naquele local. Assim o livro de Êxodo termina com o cumprimento da promessa de Deus. Habitarei no meio dos meus filhos, dos filhos de Israel, e serei por Deus. Êxodo 29, 45. O Deus que habita entre o povo é também o Deus que levará o povo para Canaã, em cumprimento a sua promessa aos patriarcas. Lá em Filipenses 1,6, lemos, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Né? Isso é a promessa de Deus. Né? Até a volta de Jesus Cristo, né? Ele vai cumprir a obra em nós. Né? Está em Filipenses 1,6. Nós podemos estar seguros sobre isso. Né? Está escrito aqui na Bíblia que a gente vai ter aqueles que se converteram ao Senhor e receberam a Cristo como seu único Salvador e foi batizado, né? Então, o batismo bíblico, né? Então eles são salvos, né? A gente tem um pecado, né? Mas a gente tem uma dificuldade que a gente possa todo dia pedir perdão ao Senhor pelo que cometemos, né? Não um pecado que você vai pedindo perdão e continua sempre fazendo, né? Então não tem como. Agora nós vamos estudar o livro de Levítico. Levítico, ele recebeu esse nome, ele trata de leis, né? Leis como os ritos, sacrifício, serviço de sacerdócio, levítico, né? Nem todo homem da tribo de Levi era sacerdote. O termo levita se referia ao levita que fazia trabalho manual do tabernáculo. O livro não trata desses levitas, porém o título não é completamente inaugurado, porque o sacerdote era efetivamente da tribo de Levi. Temos propósito e aplicação, assim como Êxodo tem como comunhão como Deus oferece ao povo mediante a sua presença no tabernáculo. Levítico já apresenta as leis pelo qual Israel haveria de manter essa comunhão, né? Era a lei que Deus dava para eles manter a comunhão com o Senhor. O Senhor ali, em Levítico, queria ensinar o povo hebreu a santificar. A palavra santificação, ela significa apartar-se do mal e dedicar-se ao serviço de Deus. É a condição necessária para desfrutar da comunhão, né? Santificação. Né? A gente é santificado ali pelo trabalho, né? A gente quando fazer um serviço de Deus, né? Isso é excelente, né? Vocês aqui estão fazendo um serviço de Deus, estão aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Isso é um grande serviço, né? Para a obra do Senhor. As leis, as instruções de Levítico faziam os israelitas tomar consciência da sua pecado, né? É necessário de receber a misericórdia divina. O sistema de sacrifício ensinava que o próprio Deus provia o domínio de expiar seus pecados, santificar sua vida. Vemos aí, agora vamos ver aqui o problema que tinha da pessoa aí no tabernáculo. Só podia o sumo sacerdote. Mas os filhos de Eli, Naobé e Abiú, vamos ver lá no Levítico 10, olha o que eles fizeram. Perdão, é o filho de Arão. Eu falei de Eli. É Arão, os filhos de Arão. Levítico 10. E os filhos de Arão, Naobé e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram o fogo, e puseram incenso sobre ele, e puseram todo estanho perante a face do Senhor, e o que ele não era ordenado. Então saiu o fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram perante ao Senhor. Você vê, ele não era para fazer isso. Ele era sacerdote, não sumo, né? Então só o sumo sacerdote que podia entrar lá no Santo dos Santos. Mesmo assim, o sumo sacerdote, ele também tinha que fazer uma oferta ao Senhor, se purificar todo, para depois entrar no sumo, no Santo dos Santos, né?
ele mesmo, se não se purificasse, fazia uma coisa errada, lá dentro mesmo ele ficava, ele morria mesmo. Então os filhos, né, dele, de Arão, né, quiseram se aparecer, né, fazer uma coisa que não era parte deles fazerem, né? Eles fizeram de qualquer jeito, para incenso diferente, que ali tinha uma parte de incenso já, né? Antes do lado de fora já tinha uma parte onde eles apanhavam o incenso, acendia ali, só podia apanhar daqueles dali, onde era ali dentro do tabernáculo, mas eles não, eles trouxeram de outra parte que não era parte disso, por isso que os dois foi consumido. E no verso lá em Levítico 24, Levítico capítulo 24, Aí no 10, em Levítico 20, não, capítulo 24. Levítico 24. Não, capítulo 24, versículo 10. Oi? não. Levítico 10. Do 10 ao 23. 24, Levítico 24, 10 e 1. Ali também tinha o pecado da blasfêmia, né? E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho do egípcio, no meio dos filhos de Israel. E os filhos de israelita, um homem israelita, proferiram no arraiar. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor, e amaldiçoou pelo que trouxeram Moisés. O nome da sua mãe era Selomita, filha de Dibe, da tribo de Dan. E levaram a prisão até ele, fizeram declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora o arraiar. E todos que ouviram porão a sua mão sobre sua cabeça, então toda a consideração apedrejará. E os filhos de Israel falará, dizendo: qualquer que amaldiçoou seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfema o nome do Senhor, certamente morrerá toda a condenação. E toda a condenação certamente apedrejará. E assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal, destruir a vida por vida, quando também alguém desfigurar seu posse, como ele fez, assim será feito. A quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim será falado. Quem, pois, matar um animal, destruirá, mas quem matar um homem será morto. Mesma lei terá assim, será o estrangeiro, como natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel: quem levasse o que tinha blasfemado para fora do real e apedrejaram com pedra, e fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. E será a blasfêmia lá que estava falando com o Senhor. Né? Nós também vamos lá para o Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não é perdoado, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E aqui nós vemos a blasfêmia contra o Senhor, né? E eles que fizeram blasfêmia serão mortos, né? Será tirado do arraiar ali para fora, e ali eles se apedrejarão, né? Matavam. Blasfemar não pode falar coisa então, falar errado, que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é isso, falar blasfêmia. Falar coisa contra ele que está fazendo. É um pecado que não é perdoado. Aqui ele está, nós vemos aqui, que ele estava falando mal do Senhor, né? Estava falando mal do Senhor, então estava blasfemando contra o Senhor. Então isso aí é uma blasfêmia, que não é perdoado. Lá já contra o Espírito Santo também, já no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tudo é blasfemado, então você não pode falar uma coisa contra o Espírito Santo. Está falando, está errado.
Está falando contra Deus também, né? O Espírito Santo é Deus também, primeira, terceira pessoa da Trindade. Então é blasfemo que Deus não perdoa. Né? Outros pecados Deus perdoa, mas esse... A santidade de Deus expõe leis, consentimento à oferta, ao alimento, purificação, castidade, as festividades e outras cerimônias. Somente por medidores o sacerdote pode um pouco pecaminoso aproximar de Deus Santo. Tudo isso ensinou os hebreus, e pecado que afasta o homem de Deus, que Deus exige a santidade, que só o sangue espangido sobre o altar pode expiar a culpa, de modo que o Levite fala da santidade, mas ao mesmo tempo fala da graça e a possibilidade de obter perdão por meio de sacrifício, né? Mas aí vem Jesus e elimina esse sacrifício, né? Agora a gente já podemos pedir perdão direto a Deus, através de Jesus Cristo, né? Através do Pai, não precisamos de sacerdote. O sacerdócio, Êxodo 28 e 29, capítulo 28 e 29, Levítico 21 e 22, no 8 a 10, a descrição do sacerdócio. Levítico 21, capítulo 22. Capítulo 22, do 8 a 10. Botei errado. Não, está errado. São 8 e 10. Perdão. Está errado, botei errado aqui. No versículo, aqui botei errado. Considerando que Deus de Israel fosse uma nação santa, esses 19 e 6, mas vós tereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que falará o israelita. Ele nomeou Arão e seus filhos para construírem o sacerdócio. Antes de Êxodo, os chefes de cada família ou primogênito desempenhavam esse papel de sacerdote familiar, né? Ia passando. Mas a compreensão do rito tabernáculo e a exigência de observá-lo com exatidão tornaram necessária a instituição do sacerdote, dedicado totalmente ao culto divino, né? Aí ele já forma só um sacerdote, né? Para ali o culto divino. Esse sacerdote, ele não passava lá para o Santo dos Santos. Ele só ficava entre a cortina do Santo dos Santos, que ali no meio tinha uma cortina que separava. Ali o sacerdote só fazia o trabalho do lado de fora ali do Santo dos Santos, né? Ele podia entrar, ele só era ajudante do sumo sacerdote. O levita era ajudante do sacerdote, pois havia sido redatada a morte na noite da Páscoa, né? Nós vemos, né, de Deus, né, falando aonde não tivesse sangue e espinha nas portas, na nuvem das portas, né? Ali o anjo passava por cima, não matava os primogênitos. Então esses ficaram. Os primogênitos da família hebraica pertenciam a Deus, mas o levita, pois ele espiritual, foram escolhidos, substituindo o filho mais velho de cada família. Eles, do 32, 25 ao 29, Número, capítulo 13, de 5 ao 13, e o 8, de 17 ao 19. O levita assistia o sacerdote em seus deveres e transportava o tabernáculo e cuidava dele. A função do sacerdote. A função era servir como mediadores entre o povo e Deus, interceder por o povo, expiar o pecado mediante o sacrifício, desse modo reconciliar o povo a Deus, consultar a Deus para discernir a vontade divina pelo povo, número 27, 21 e Deuteronômio 33, 8.
33:8, que diz assim: e porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual ele consultará o segundo juízo de Urim, e perante o Senhor, conforme seu dito, sairão conforme seu dito. Entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a consagração. E de Levi disse: teu Turim e teu Urim são para o teu amado, que provaste em Massá, e o contexto na aula no Meribá. Esse Turim, Urim, né? Urim, o irmão sabe dizer o que é Urim? Já leu já pesquisaram isso, não foi? Urim, em hebraico significa luz. Ele ficava o sacerdote, ele tinha um peitoral, ele tinha uma bolsa, o Urim ficava ali, era uma pedra. Ficava bem ali. Urim. É a pedra mantida em uma bolsa do sacerdote, usada para determinar a decisão de Deus em certa pergunta, em questões, né? Então isso aí tudo é... E o Tumim quer dizer perfeição, pedra provida para o meio de alcançar um lote talhado. Nas escrituras, o Urim e Tumim estão registrados por meio divino de consulta, utilizado para obter resposta direta de Deus, né? Então aquelas pedras ficavam ali, então aqui dali já mantinha a relação com Deus, né? Onde o sacerdote queria saber das coisas de Deus que era para falar para o povo. E outra também, ele ser intérprete e o mestre da lei ensinar ao povo o estatuto do Senhor. Levítico 10:11. É para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Lá em Ezequiel 42:23 vai dizer: e ao meu povo ensinarão e distribuir entre o santo e o profano, e farão decidir entre o puro e o puro, né? Então o sacerdote fazia isso, né? Ele tinha que decidir para o povo que era santo, que era profano, que era impuro, que era puro, e ele ministrava as coisas sagradas do tabernáculo. Agora o sumo sacerdote era o sacerdote mais importante. Somente ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para expiar o pecado da nação israelita. Somente ele usava o peitoral com o nome das tribos, né? Ali no peitoral dele tinha o nome de todas das 12 tribos, né? Ele atuava como mediador entre toda a nação e Deus. Somente ele tinha o direito de consultar o Senhor mediante a Urim e Tumim. Embora o sacerdote tenha duas perfis cristãos, o sumo sacerdote simbolizava Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, 5 e 9, os 5 e o 9, vamos ler assim, vós também com pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdotes santos, para oferecer o sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, né? Em Hebreus 2, 17 e o capítulo 4, 14, pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, e penetrando o céu, retirando finalmente a nossa confissão, né? Então a gente, como em Jesus Cristo, né, a gente já tem um sumo sacerdote, né? Jesus veio, rasgou o véu, né? Aquele véu, eu falei com os irmãos, que separava ali a parte do tabernáculo, onde é o santo do santo. Então Jesus veio e rasgou aquele véu. Já não precisa mais do sumo, né? Para a gente estar os pecados contra a lei moral, capítulo 18 ao 20. No capítulo 18 exorta os israelitas não seguir os costumes morais e religiosos dos egípcios, nem dos cananeus, né? E ali também tinha vezes que eles seguiam as normas ali
egípcios, né, dos cananeus que serviam a outros deuses, né? Então muitos deles queriam estar seguindo também. As práticas dos pagãos servem de triste comentário da condição do homem decaído e revela a razão pelo qual o Senhor ordenou a Josué o extermínio dos cananeus. Está em 18, 24 e 25 de Levítico, né? Como nenhuma dessas coisas vos contaminei, porque em todas essas coisas contaminaram a gente, e eu lanço fora diante da face. Pelo que a terra está contaminada, eu visitarei sobre ela sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Alguém viu aí aquela novela da Record, Israel, né? Falando sobre reis, sobre isso aqui. Acho que era, né? Aí família de reis falava só do bem de Israel mesmo. Eu e minha esposa, a gente tem um conhecido, a gente é conhecido há muitos anos, ele via essa novela, ele mora só, já tem idade já. Aí sempre ia lá em casa, Antônio, me explica isso aqui, eu sei que tu é evangélico, sabe da Bíblia, me explica isso aqui. Por que Deus matava aquele povo todo assim? Isso é um Deus me mostra isso por quê? Eu falei, era porque, de exemplo, dá um exemplo a ele, né? Tem uma batata lá dentro do saco de batata, uma batata, está apodrecendo, você tem que ir lá tirar ela, né? Senão vai apodrecer todas elas, não é isso? Então, Deus era assim com esse povo, o povo não seguia ele, servia outros deuses. Então, para ele não contaminar aqueles que eram fiel ao Senhor, então ele eliminava da terra, matava todo mundo, criança, tudo. Né? Se não matasse criança, ele ia crescer e ia contaminar do mesmo jeito. Então, essa contaminação, né? E Deus não é Deus não é um Deus mau, né? Essa contaminação, ele fala, né? O homem respeitar com o homem, ter relações com animais. Isso tudo a terra fica contaminada. Também. Adorar o sol, adorar a lua, adorar imagens futuras, essas coisas, não é só. Deus criou os sexos para formar família, e a família é a unidade básica da sociedade. Se a família desintegra, a sociedade decai, né? Isso aí que ele estava falando, isso estava acontecendo, né? Então, vemos hoje aí, como hoje em dia está mulher morando com mulher, homem com homem, aí adota filho, é um negócio absurdo, né? Eu estava vendo uma entrevista antiga daquele deputado que apareceu, o Cordovil, ele era contra isso. Ele mesmo estava falando como isso vai, você dizer que o homem morando com o homem, bota numa ilha, ele é uma unidade, não vai ter mais ninguém na vida. Ele mesmo daqui. Não. E a lei, esse governo ainda bota essa lei aí, favorecendo a eles. Você vê, a gente não pode falar mal deles, né, na igreja, né, são impedidos, né? Mas eles podem falar mal do cristão. Você viu quantas coisas eles fazem com o cristão? Já viu aí no desfile, botar lá o bicho ruim puxando Jesus Cristo pelo céu? Esse sentimento de verdade, esse sentimento, nós incomodamos de boca fechada. Incomoda. Porque a gente precisa tentar arranjar o seu para fazer, tentar mascarar. Aí, tipo, até o presidente foi também fora. Mas nunca foi na igreja. Então, quando eu falo ele incomoda, a gente
Não, a gente incomoda, porque eu tinha uma professora no seminário, que ela era lá de... Olha a terra de Vanderlei, Belém do Pará, né? Ciro Nazaré. Ela era católica fervente mesmo. Ela ajudava lá o padre, lá na secretaria, ela tinha um bom estudo. Então, ela falou que a família dela, o restante, era espírita. Ficava no terreno assim, no centro espírita da casa dela. Diz que quando ela passava assim, lá eles falavam, já vem ela, já vem ela. Incomodava, ela era católica. Então, ela depois que conheceu esse marido dela, ele era da igreja, aí ela foi para a igreja, ela se converteu ao Senhor. Mas ela disse que eles, mesmo eram católicos, incomodavam eles também. E a gente também chega, a gente incomoda. Essa está pensando com alguém, quando está se identificando, essa sua rica, e gostei de você. Aí ela já se fala de religião, como você fala aqui, eu sou cristão, acabou, né? A pessoa já fala, não você é legal, não você. Quer dizer, a gente incomoda, me incomoda. Porque é verdade, me incomoda. Na verdade, é nosso caminho, porque é o espírito que existe na terra. E nessa hora, não a gente não fala, não, mas você é legal. Mas tem um cristão na minha rua, eu nessa palavra. Sabe o que é incomoda? Justamente a aula está falando. E esse incomodar é porque eles estão contaminando. Estou contaminando. Enquanto nós estamos tentando sair, explorando para sair, estamos ajudando. Tem um irmãozinho que toca na graça e não pode. Eu mesmo tem um irmãozinho que eu já peguei e olha assim. Ainda tem cara que... A irmã falou que eu não, eu, como cristã, né? A gente também, de vez em quando, pega os irmãozinhos para ver o que lá não tem sabedoria de hoje agora. Não, tem outros que não tem necessidade, porque a pessoa não conhece a religião. Porque faz umas coisas que você, como cristão, olha e fala assim, Senhor, eu não me degrado em bom pescoço da pessoa. Olha, porque eu digo porque, tipo assim, eu já tive contato, teve, assim, estava no congresso, a gente está vendo que o lado lá não está muito certo assim, mas também tem que olhar o seu lado. Tem outros achando que você tem que olhar o seu dentro da sua casa. Aí toda vez que a pessoa, aí vai para a sua, eu senti um convite. Aí não fui eu que dei a resposta, eu não sei se aquela resposta não veio. está te chamando de pastora? E aí, pastor, está indo no legado de PG, e ele sendo pastor também. Eu tenho certeza que a resposta não veio assim. Quando for assim, você fala, se é de Deus, eu recebo. Se não é de Deus, eu recebo. Eu falo não fez comigo, porque a forma que eu falei, ele calou. Eu queria poder dizer, não, eu não sou pastora não, eu sou pastora assim, dentro da minha casa. A minha igreja dentro da minha casa. Ele foi e calou, ele não falou mais nada, falou de brincadeira. Porque eu sei que realmente, meu filho lá, a situação dos filhos, não posso nem mostrar dela, mas que a gente não é filho também. Mas são coisinhas que você vê, a gente tem um irmãozinho que eu sou irmãozinho. Quando eu fui no meu batismo, tinha uma senhorinha muito humilde, eu lembro que teve a conversão dela, aí como ela foi devagar, eu me batizei na Congresso pela rua. A minha igreja ainda não era matriz, ela tinha um conveniado de igreja. Eu era da Congresso de Deus da Santa Catarina. E foi me batizar nessa igreja. Aí eu batizamos lá, e ela fazia muito negócio de Deus, ela falou assim, não sei o quê. Depois a gente foi saber, depois do Congresso, ela fala da revelação dela, o nome está lá, não sei onde achava. Aí começou, mas ela nunca saiu da batizou ali, sabe?
canal do quê? Não entendi. Ela falava uma fundão, ela ficava... Espiritismo. Ela validou e ela Mas isso aí é um Deus, é o pai dela e Deus, né? Eu tinha um amigo, ele já está na glória, ele quando se converteu, ele fumava, né? Então ele falou para o pastor, não ouvi, não, eu estou fumando ainda, não deixei o cigarro. O pastor, não, eu quero você aqui dentro que você vai deixar, não adianta você ficar lá fora, você nunca vai deixar o social, mas aí o Senhor vai te curar. Curou mesmo, e depois ele foi fazer uma cirurgia ele foi colocar uma válvula mensal, trocar ali, botar uma válvula mensal, ele põe um maço de cigarro, pegou tudo assim na lixeira do banheiro lá do hospital, na marrinha. Então, Deus fez a hora. Só imagina se ele estivesse lá fora, ele não ia deixar o Deus. Eu via minha mãe ficar muito contra o cigarro. Porque ali, como é que fala? Ela vai ter tanto uma coisa como outra. É visto, né? Aí minha mãe fazia fumar, aí vinha uma coisa que a ruim que ela fazia, não estava cigarro. Ela só realmente conseguiu parar, uma questão de gestação mesmo. Então ela Deus preparou ela para levar. Mas eu não falo, realmente Deus preparou ela mesmo. Ela se batizou, nunca mais ia mais tocar no cigarro, e nós continuamos trabalhando e levou ela para lá. Mas eu falo assim, que a pessoa realmente com cigarro, é com cigarro mesmo. E eu não preciso, eu falo muito bem com cigarro. Eu falo, é fácil, não tenho. Meu problema não foi com cigarro, com bebida nem nada. Mas eu estou com cigarro. Mas era difícil, eu quando parei de fumar, eu fumava 3 carteiras por dia. Bebia, então quando eu fumava mais ou menos 2, mas quando bebia, todo dia eu bebia mesmo, era 3 carteiras. Mas eu parei, foi através da oração da minha esposa e também foi um susto que eu levei, né? Tive um infarto. Aí, nesse infarto, eu infartando ainda, foi Deus mesmo, eu infartando, ainda fui fumando de casa até na parada do hospital fumando. Meu filho mais velho chorava, pai, pelo amor de Deus, para de fumar, pai, já tirava fora. Falei, pode ser o último que eu vou fumar. Fiquei lá uma semana no hospital, aí me dava uma vontade louca de fumar. Mas sabe o que eu fazia? Eles botavam lá aqueles copinhos de água, descartados. Eu falava, paciência, você não quer não? Mandava o enfermeiro botar perto de mim. Eu ia, quando dava com vontade, jogava água dentro. Fui parando. Fiquei uma semana internado. Tive que fazer cateterismo. Fazer umas geoplastia, botar uns pentes na artéria. Mas aí quando cheguei em casa, lá foi até de tarde, a mulher preparou o café, o lanche lá. Aí eu tomei o café e quando eu olhei, passei onde eu botava no armário da cozinha, botava o maciar. Quando eu olhei assim, o maciar estava lá. Eu falei para a mulher, eu fui jogar esse cigarro fora, não. Não queria ver se você ia parar dessa vez. Vai parar ou vai parar? Vai morrer, né? Nem a ver se você vai falar, não, pode ir. Apanhei ele ali fora. Então, quer ver que é um vício. Vício é terrível de cigarro. Estava caminhando para a igreja, aí ela começou a estava parando, mas quando eu vi ela estava com uma menina, aí ela ficou escondida. Aí ela chamei ela e falei assim, também ela só queria se esconder sempre, da igreja, de mim, ele só precisando, entendeu? Só aí eu não sei. Aí ela começou a se incomodar com aquilo ali,
o matrimônio e todo tipo de lavícia quebra a ordem de Deus e essa instituição da família, né? Você vê, tudo isso acontece, né? Acaba com a família. A palavra de Deus não permite relação matrimonial entre parente e próximo, porque este tende a ter as mesmas características genéticas, que faz com que os defeitos apareçam elevados aos descendentes, né? Às vezes tem primo, não sei se é genético, né? De primeiro grau? Peraí, deixa eu ver. Diz a palavra do Senhor, né? Ficar quieto. Eu uma vez fiz uma pesquisa perguntando sobre por que porque quando já tinha quando caiu na Nobel, falou que ele formou uma família, né? Aí foi para a terra. Tinha uma máquina. Aí eu falei, por que ele casou? Ele formou. Né? Falou que foi aí, foi falar que muito, antigamente, contavam as mulheres, né? Isso aí também foi quando eu tornei evangélico, né? Passei ali a Bíblia. Eu falei, mas como é que é isso aí? Só tinha Abel, Caim, Adão e Eva. Como ele se casou? Aí minha esposa foi explicar, não, Antônio, muitas vezes nem tudo está na Bíblia. Se fosse relatar tudo que está na Bíblia, seria um livro e não tinha mais tamanho. Então, mulher lá não botava meu nome, mulher e criança. Tem. A Berão era meu irmão de casa. Era meu irmão. Naquela época ela tinha, ele Antigo Testamento, lá já no Novo já não faz mais essa festa. Isso. Aí, as crianças eram colocadas ou na estrada para ser devoradas pelas velhas ou para ser como escravas. Mas essa criança paga não precisa. Não, está doando. Ela não precisa mais novela, ela está mais cristã. Então, ela não vai dar consulta, ela não tem Você sabe que tem uma tribo indígena, eu já li sobre isso, que eles quando nascem gêmeos, eles matam um, enterra vivo. Enterra vivo. Mas é outra vida. O que não diz, agora eu vou colocar, depois eu vou pesquisar isso aí, vou falar um dia mais. Quando dá a continuidade aqui terminal, foi Bia ali oferecer filhos
ao deus Moloque. Já leram sobre isso? Deus de Moloque? É capítulo 18 de Levítico, 18, 21. Da tua semente mandarás para fazer matar o povo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso aí, ele era Deus dos Amonitas, pois dentro da sua imagem, ali acendia o fogo dentro da imagem dele, aí esquentava, né? Era tipo um forno, e o bebê, os pais ofereciam a eles ali os bebês, então o bebê era jogado vivo ali dentro daquela fornalha, né? E ali no templo eles batiam tambores, né? Os pais não escutavam os berros dos bebês. Tem rito aí. Tem. Maçonaria faz. Muitas crianças aí. Oi? Maçonaria. Não, maçonaria não faz isso não. Nem faz, não. E a menina, quando a criança nasce, é entregue direto para já é um programa que existe lá dentro da comunidade deles, engravidar a menina, e quando nascer os filhos, a mesma vez, eles já podem trabalhar direto meus irmãos, na próxima aula a gente vai estudar o último livro do Pentateuco, né? O Números e Deuteronômio. Então só esses dois livros faltam para terminar o Pentateuco. E domingo que vem é a última aula, né? O Antigo Testamento 1. Aí depois o Antigo Testamento 2 começa em julho, agosto, negócio assim. Depois eu vou ver o irmão falar com os irmãos. Irmãos, esteja orando o Senhor, agradecendo a Deus por mais essa aula. Mais uma vez temos a tua presença, viemos aqui com Deus, está respondendo para o tempo do momento de estudo, Pai. Estivemos aqui com o pastor Antônio e a sua mão, a sua graça, a sua misericórdia, seja com nossas vidas, com nossas mentes, Deus, dando o entendimento, abrindo, Senhor Deus, entendimento do seu Espírito Santo, para que nós vamos entender a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, continua conosco, Senhor, mais esse dia, já te agradecemos, nós estamos pessoas de Jesus. Amém. semana que vem, então, vai ter